certo aí? Vocês conseguem me ver? Vocês conseguem me ver? Sim, tá tudo certo. Então tá, vou começar a falar aqui. Obrigada. Beleza. Eu sou a Carol, tudo bem? Com quem aí já conseguiu entrar. Se alguém já tem problema, se alguém tem problema aí, alguma dificuldade em usar o Zoom, tentar dar um jeito de conseguir ver a minha tela, ver se vocês estão conseguindo ver aí a apresentação. Tem uma apresentaçãozinha em roxinho, assim com umas bolinhas, com os tópicos que eu vou falar, e o meu videozinho. Eu tentei evitar aí o lado direito, que é às vezes onde você consegue ver os vídeos das pessoas, mas não sei. Espero que vocês consigam ver. Deixa eu aumentar a tela. Vou torcer para não cair aqui de novo, né? Tá. Se acontecer alguma coisa aí, se travar, Vini, mãe, alguém aí da equipe, me avisa. Tá legal? Então tá. Vão me falando. Qualquer coisa que vocês precisarem perguntar aqui, eu tô com outro computador aqui olhando o chat. E eu vou começar aqui. Bom, deixa eu voltar. O nome dessa mini palestrinha que eu vou tentar fazer com vocês agora é LHC, o bóson de Higgs. Eu coloquei bósons, mas vou falar mais bóson de Higgs. Antimatéria e matéria escura. São coisas que o pessoal está falando aí bastante agora. E então vamos tentar aprender. Aliás, que legal que você está aqui tentando aprender alguma coisa nova aí na quarentena. Parabéns por estar querendo aprender nessa época de fake news, essas coisas meio doidas que está acontecendo, enfim. Essa é a minha palestrinha, vou tentar comparar ficção com a realidade. Oi, Felipe, oi, Érica, tô vendo, ó, vai falando aí, tô vendo vocês aí no chat. Se precisar, escreve mais alguma coisa. Se travar aí, se não dá certo, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Para quem não sabe, eu sou professora, mas eu estava em licença e maternidade, eu tenho uma bebezinha. Então, eu acho que a maioria dos professores está acostumada já a fazer isso, mas eu não estou muito. Eu fiz essa apresentação do Prezi, que tem, assim, animação, acho que bastante gente conhece o Prezi e tal, ele vai dar um zoom e tal. Eu já vi que ela vai ficar um pouco travada, ela não fica tão legal assim, mas eu acho que vai dar para ver o que eu preciso. Bom, essa sou eu aí, rapidinho, para você entender por que você tem que ouvir de mim. Quem que sou eu? Quem é essa menina aí que está falando? Meu nome é Carol, eu sou formada em Física pela USP, eu entrei na Física no bacharelado, comecei a estudar pelo bacharelado, mas eu sempre quis dar aula, sempre soube que eu quis dar aula. Na verdade, eu entrei no bacharel para deixar o horizonte um pouco mais aberto aí, né, de coisas que eu podia fazer, mas eu percebi que eu já queria dar aula mesmo, então eu fui para a licenciatura, me formei na licença, depois eu fiz psicopedagogia, me especializei em psicopedagogia, já dou aula há bastante tempo, mais de 10 anos já, e o ano passado eu tive a honra, foi muito, muito, muito louco, tive essa sorte de participar de um programa para professores que tem lá no CERN. Eu vou falar bastante do CERN aqui, mas para quem não conhece, é a Disneylândia, Disney World dos físicos. Assim, todo mundo quer ir para lá, ou saber mais de lá, enfim, onde tem, é o maior centro de pesquisa do mundo, é onde ultimamente estão conseguindo as maiores descobertas, enfim, é a maior referência assim, de pesquisa científica agora. E só para falar um pouquinho que, caso você assim esteja pensando, não, mas eu já estou em outra faculdade, ou eu sou muito novo, ou eu sou velho, ou eu sou pai de família, eu não tenho mais como aprender esse tipo de coisa, eu só estou aqui por curiosidade, mas depois eu vou deixar para lá. Caso você queira continuar aprendendo, tipo, eu faço outras coisas, eu assisto bastante série, por isso que eu vou incluir as séries e filmes aqui nessa apresentação. Eu toco bateria, faz um tempo que eu não toco, mas enfim, toco bateria, tenho banda, eu canto em banda também, sou mãe, tenho 2 filhas, enfim, tantas coisas aí que a gente faz na vida, e se é uma coisa que te interessa, você consegue continuar pesquisando sobre isso, tá? Eu dei um tempinho aqui, então já falei um pouquinho sobre mim, já vai dar 5:08, pelo menos aqui, eu acho que tá legal para a gente começar, né?
Vocês estão bem aí? Tá dando para me ouvir direitinho? Só para confirmar. Alguém fala aí no chat se tiver tudo funcionando. Vocês estão me ouvindo? Dá a impressão que eu estou falando sozinha. Para eu começar. Tudo certo. Maravilha. Fechou. Então, vamos lá. Ó, eu fiz esse treinamento, essas 2 semanas de curso, com esse povo todo aí do mundo inteiro. São professores de tudo que é lugar do mundo. Que legal, tem gente respondendo, da hora. E olha aqui, assim, gente do mundo inteiro, todos querendo saber, assim, sobre esses assuntos bem loucos da física de agora. E eu falei com muita gente que está nessa pesquisa lá agora. Então, as informações que eu vou trazer para vocês são um apanhado geral que eu peguei aí do pessoal das apresentações que eles fizeram, o pessoal que trabalha lá mesmo, que faz as pesquisas lá no CERN, lá no LHC. E aí a comparação com a ficção fui eu que fiz, tá legal? Então vamos lá. Eu vou falar sobre esses assuntos e eu vou começar falando por que a gente estuda essas coisas tão loucas. O que tem a ver, assim, porque o pessoal fala muito nas minhas aulas, né? Eu dou aula desde 11 anos para frente. O pessoal fala nas aulas, assim, essa frase clássica, que, sei lá, você já deve ter falado em alguma aula aí na sua vida, que é, para que eu vou usar esse negócio na minha vida? Para que eu uso? Para que serve? Não gosto, sei lá. E, como eu disse, o CERN foi esse lugar onde eu fiz esse treinamento para professores. É um centro de pesquisa na Europa, fica em Genebra. E, só para vocês terem uma ideia das coisas que vieram de lá, mesmo sem ter a intenção, então, lá a ideia é fazer pesquisa nuclear. Então, o nome significa Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Foi fundado em 54. Então, eles começaram querendo estudar isso, fazer esse tipo de pesquisa nuclear, mas aí eles vão desenvolvendo uma máquina, um detector novo, alguma coisa assim, e vão inventando umas coisas que a gente acabou usando no dia a dia. Então, por exemplo, tudo que é touchscreen agora que a gente usa, eles começaram lá. Foram lá desenvolvendo uma forma mais fácil de mexer lá em alguma máquina, em alguma coisa. Eles desenvolveram lá o touchscreen que a gente usa hoje. A própria internet, que a gente usa, assim, não sei vocês, mas eu já não consigo viver sem, né? Eu não nasci com internet, mas o pessoal que nasceu agora já, assim, não sabe como viver sem. Então, a nossa vida não seria a mesma, com certeza. Também foi trazido de lá. E, mais uma vez, não foi um negócio que eles pensam assim, nossa, vamos fazer uma parada para revolucionar o mundo inteiro que todo mundo vai usar? Não. Foi ali porque, assim, lá é um campus bem grande. Imagina um campus universitário, assim, bem grande. E tem vários laboratórios separados. Então, eles queriam um jeito aí de passar uma informação de um lugar para o outro, sem ter que ir fisicamente até lá. Então, foi aí que surgiu a internet. Outra coisa que eles fizeram foi, e eu vou também tocar mais nesse assunto, desenvolver algumas coisas que ajudam no diagnóstico e no tratamento de câncer. Então, radioterapia, por exemplo, alguns exames que são feitos para o diagnóstico vieram de lá. Eu não coloquei na minha apresentação lá, mas eu já tive câncer, sou ex-paciente oncológica também, e eu pessoalmente usei essas 2 coisas principais que vieram de lá, que tem a ver com câncer, que é o diagnóstico e o tratamento por radioterapia. Então, eu usei pessoalmente esse tipo de coisa. Foi bem louco quando eu cheguei lá, e cheguei no lugar que assim, desenvolveu a tecnologia que, de uma forma ou de outra, salvou minha vida. Assim. É bem louco isso. E que mais? Vamos ver. Algumas outras coisas que a gente não sabe. Antes de ter internet, a gente não sabia que precisava de internet. Antes de ter touchscreen, a gente não falou, nossa, eu preciso muito de um negócio que é uma tela que eu preciso tocar. A gente não sabia. Então, no futuro, vai vir aí mais algumas coisas que vão vir lá do CERN ou de outros lugares de pesquisa, né? E a gente nem sabia que precisava. Então, pode parecer um negócio meio louco, muito longe, assim. Não, a antimatéria é um negócio que a gente não usa no dia a dia. Para que estudar esse negócio? Mas não, em algum momento a gente pode precisar e vai usar, né? E algumas dessas coisas a gente já está usando. Então tá.
eu vou começar aqui nos assuntos específicos. Eu vou começar falando do LHC. Mais uma vez, se alguém entrou agora aí, se não tiver funcionando alguma coisa, se não tiver dando para me ouvir, ou se travar, porque já travou agora no começo, me avisa, que aí alguém me avisa aqui. Beleza? Vamos ver. Eu tô aqui nessa primeira tela do LHC e tem essa imagenzinha. Então, o LHC é basicamente um túnelzão enorme. Ele chama acelerador de partículas porque são injetadas ali partículas, um feixe ali de partículas. E aí você acelera, numa velocidade bem alta, bem alta, próxima da luz. E aí você bate as coisas. Então ele foi feito para bater essas partículas. O que muita gente usa para explicar, e é o jeito mais fácil, é assim, se a gente quer saber do que as coisas são feitas, imagina uma criança que está brincando com um brinquedo lá, ela não sabe do que é feito aquele brinquedo. E começa a bater assim e sai as pecinhas. Então você descobre do que é feito quebrando lá aquele brinquedo. Então imagine se você bate, esses pedacinhos saem, você consegue ver do que essas coisas são feitas. A dificuldade é que as partículas elementares não são brinquedos, né? Então é um pouco mais difícil de descobrir exatamente do que eles são formados. Então eu coloquei aqui uns detalhes a mais. Se der certo, eu vou tentar colocar um videozinho aí para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, então esse LHC é um círculo, na verdade não é bem um círculo, é tipo um octógono, mas assim é mais fácil de entender. Então é um túnelzão, e olha que legal, que bastante gente não sabe que ele é dessa forma. Ele é debaixo da terra, ele não fica ali na superfície, ele é a 100 metros de profundidade, mais ou menos assim, né? Ele fica ali, tem alguns pontos que você desce lá com um elevadorzão para chegar lá embaixo. E ele é bem grande. O comprimento dele, eu coloquei aqui para vocês, o comprimento dele ali é 27 quilômetros. E nessa extensão desse túnelzão, tem os lugares onde você faz as partículas se baterem. Então, assim, dentro de todo esse túnel, elas são aceleradas, elas vão rodando, e em certos pontos você faz partículas colidirem. Normalmente eles fazem prótons se colidirem. E esses pontos são onde a gente chama dos experimentos. São 4 experimentos ali, que são de detectores para você conseguir explorar e estudar o que sai de cada uma dessas colisões. Daí, como ele é bem grandão, dá a impressão que, nossa, mas é enorme, mas lembra que as coisas que estão lá são coisas muito pequenininhas. Então, quando você faz elas rodarem muito e se baterem, olha o tanto de colisão que acontece, 40 milhões por segundo quando eles estão com o feixe ali se colidindo. Cada colisão a gente chama de evento. Então, esses prótons vão lá, ou se você quiser, eles batem e saem, explodem. Tem essa colisão que é chamada de evento. Eles são tão rápidos que ficam tão perto da velocidade da luz, chega nesse número aí, 99,99991% da velocidade da luz. E aí, quando eles se colidem, em um desses 4 experimentos, o CMS e o ATLAS, eles são aqui opostos, eles medem mais ou menos as mesmas coisas. Por que precisa ter 2? Porque se você não é bem assim, mas você está investigando e vai fazer uma descoberta, mas você descobriu um negócio novo, tipo foi o Higgs, quando eles descobriram, você precisa ter pelo menos esses 2 conjuntos de medidas para que você confronte eles e veja se eles batem. Se você está lá só em um laboratório, não fica muito confiável. Então, por isso que tem esses 2 que eles medem mais ou menos a mesma coisa com outro vamos dizer, outro software e outro hardware lá, mas tentam medir as mesmas coisas. Tem também o ALICE e o LHCb, né? E o louco é que, assim, com partículas fundamentais, olha como que tá ali, essa parte em branco. É como se você colide 2 limões, isso foi uma frase que me falaram lá, quando eu estava apresentando lá mesmo. Se você colide 2 limões, mas não sai ali o suco do limão, a pele do limão, semente, um para cada lado. Na verdade, sai uma melancia, um elefante, uma máquina de lavar.
Tipo, que doideira é essa? É porque você colide um próton com próton, você vai pensar, vai sair pedacinhos dos prótons, né? Vai vir um pedacinho do próton. Mas não necessariamente, pode vir uma outra partícula que você nem imaginava, que você nem sabe que forma o próton, enfim, saem outras coisas bem loucas dessa colisão. Por isso que é bem difícil de você analisar. Por isso que você tem que saber certinho as características de cada coisa ali, para você conseguir entender o que exatamente está acontecendo. Eu vou ver se vai dar certo para eu mostrar esse videozinho. Eu sei que no meu teste ele deu uma travada, mas eu acho que vai dar para ver a figura geral. As partículas são aceleradas antes, tipo num pré-acelerador. Então, são até os aceleradores antigos que estavam lá antes do LHC. Então, tinha uns outros aceleradores uns anos atrás, e eles são usados agora como pré-acelerador. As partículas vão acelerando, e agora estão lá no LHC. Espero que esteja dando para ver. Eu sei que está meio travado, mas, enfim. E aí dentro é esse túnel onde as partículas são aceleradas. Então, eles vão ter uma pré-aceleração e ficam a essa 99,9999 da velocidade da luz. Isso aí é um próton, não sei se vocês estão conseguindo ver. No meu outro computador está travando bastante, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Então, esse próton acelerando aí, ele chega no lugar do detector, que é onde ele vai chegar já já. Então, ó, colide com outro próton e aí sai essas outras partículas dele. E esse detector, o trabalho dele é, através de várias camadas aí de detecção, eu já vou falar delas, eles conseguirem entender o que saiu dessa colisão. Beleza? Bom, acho que deu para entender. Deixa eu voltar na apresentaçãozinha. Então, esse é o LHC. Ele é usado para estudar essas partículas que são aceleradas e batem, a gente bate uma na outra. Então, um pouquinho mais sobre os experimentos, né? Atlas, CMS, Alice e o LHC. Eu fui no CMS quando eu visitei, então, para vocês terem uma ideia, é bem grande. Eles são... O Atlas, por exemplo, ele é da altura de um prédio de 5 andares. O CMS acho que é de um prédio de uns 4 andares, por aí, 4, 5. É tudo isso que está atrás de mim, tá vendo? Então, ele é bem grande e é meio irônico você pensar que você precisa de uma máquina tão grande para perceber, para ver, para estudar coisas tão pequenininhas. Para mim, isso é bem louco, assim. E quanto menorzinha a coisa, com maior energia, assim, você quer ver, você precisa de uma máquina maior, você precisa de mais energia. Então, essa aqui sou eu. Opa, volta. Neste que é o CNS, aqui, nesse que é um dos detectores. Ele funciona mais ou menos assim. Vamos ver se dá para entender. Eu vou tentar não entrar em muitos detalhes, até porque eu também não sei exatamente tudo. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos como funciona. Imagina que isso aqui é um recorte, é uma partezinha de toda aquela bola que tá, todo aquele círculo que estava atrás de mim naquela foto. Então é só um pedacinho. Então aqui seria o centro daquele túnel. Você está dando para ver ali no meu mouse. Então esse é o centro daquele túnel. Essa colisão, essa explosão, acontece aqui no meio, que é aqui, na verdade, aqui do lado esquerdo, né? Que é no meio desse túnel. E aí saem partículas. Como que você sabe que partículas são essas? Cada uma segue uma trajetória. E essa trajetória pode ser, por exemplo, retinha, como essa e essa. Então, tem duas trajetórias aqui retinhas. Se aquela partícula tem uma carga elétrica, ela vai ser defletida, ela pode virar para um lado ou para o outro. Então, na verdade, essa trajetória vai ser curvadinha como essa aqui, tá? Ou como essas outras. Então, essa é uma informação que você pode ter. Se ela é retinha, você também pode ver por essas camadas. Então, tem várias camadas que, vamos dizer, eles param partículas diferentes. Então, vamos ver essa daqui. Essa daqui é uma certa partícula que para aqui nesse primeiro calorímetro. Então, isso é um tipo de partícula. Essa próxima aqui, ela vai parar aqui no próximo detetor, digamos, na próxima camada. Essa daqui, que é um Charged Hadron, que é um pion, outro tipo de partícula, vai parar aqui. Tá vendo que o elétron, por exemplo, se ele
Se ele parar nesse primeiro e tiver uma trajetória curvada, é um elétron. Se passar de tudo que é coisa, não para em lugar nenhum. A gente consegue ver que alguma coisa passou, ó, tá vendo? Esse daqui é um neutrino, né? Opa, desculpa, é um muon. Então, é assim que funciona. Você vai vendo pelas características. Ah, estava muito rápido, estava devagar, tinha bastante energia, não tinha. Parou nessa parte do detetor. Foi retinho. Não, teve uma certa mudança da trajetória. Você vai pegando, juntando esses quebra-cabeças aí e fala, então, se a partícula foi assim, 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 então era um elétron. Então era um fóton, sei lá. Tá bom? Essa outra foto aqui é do Atlas. Uma foto linda, 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 mas esse buraco aqui no meio, ele tá lá porque a parte do meio do detetor não tá lá. Então, só para vocês terem noção do tamanho, ó esse tiozinho aqui, ó, paradinho aqui, ó. Ó o tamanho desse treco, mano. É muito grande. E ainda tá faltando toda a parte. Isso aqui não fica, quando tá ligado o EHC, ele não fica, ou quando tá ligado o Atlas, né? Ele não fica assim, esse buracão, fica todo preenchido aqui dentro. Mas essa foto é mais para vocês terem uma noção do tamanho. Bem louco, né? Agora, eu vou mostrar isso aqui só para vocês terem uma ideia do trabalho que dá de você entender isso aqui que eu acabei de explicar, essa explosão que acontece lá no meio. Se vocês conseguirem, escreve aí no chat se está dando para entender essas 4 imagens, tá? Até para ver se vocês estão me ouvindo legal, se vocês sabem, se vocês conseguem se comunicar comigo no chat. Essa primeira, imagina que é isso que você consegue ver pelos detetores. Ah, aconteceu um evento, que é essa colisão, e aí eu estou vendo todas essas trajetórias aí, tá? E aí, nessa segunda imagem na direita, ela está mostrando como se a gente tivesse, então eu vi que a trajetória, essa daqui em vermelhinho eu vou pintar de vermelho que é mais fácil, essa aqui eu vou pintar de amarelinho, vou pintar de rosa, vou separar o que é a trajetória de todas as partículas. Com cada uma dessas cores é uma partícula diferente. Aí, se você fizer um traçado, fica mais fácil de você observar qual que foi a trajetória, qual que foi exatamente o caminho que aquilo seguiu. Então, nessa terceira foto aí de baixo, são vários caminhos de várias coisas que saíram dessa colisão. Então, esses tracinhos coloridos no canto inferior esquerdo. Aí, então, parece fácil, né? Você consegue ver várias cores, você está conseguindo ver, o caminho que foi cada, você vê o que cada uma é, pronto, acabou. Só que a realidade que você consegue ver pelos detetores é esse canto inferior direito aí. São todas essas bolinhas, essas coisas, assim, absurdas, essa quantidade absurda de informação. Então, é bem difícil de você conseguir separar o que é cada coisa. Inclusive, tem algumas coisas que você pode até descartar, né? Que você pode até tirar. Então, o poder computacional de tudo isso também é muito importante. Alguém consegue me dizer se deu para entender? Deu para entender essa explicação? Todo mundo entendendo? Tudo certo? Maravilha. Ótimo. Então tá. Então, para você ver que você, para explicar fica fácil, essas coisinhas rosinhas, azulzinha aí, tá facinho as partículas, mas a vida real assim, é um monte de informação. E aí se usa bastante computador. Por isso que é interessante que no CERN, ou em lugares assim em que acontece esse desenvolvimento científico, precisa de muita colaboração. Então, tem técnicos tem pessoal que sabe de analista, o pessoal da computação, o pessoal que manja de computador, tem muita engenharia envolvida, aí tem os físicos, então tem bastante gente envolvida nisso daí, tem muita gente envolvida nisso, de várias áreas diferentes. Para entender um pouquinho do que eles estudam e também já dar uma introdução aí para o que vai ser o bóson de Higgs, né? Que é esse cara aqui. Eu vou falar rapidinho, não vou tentar não dar muito detalhe, só falar o mínimo para dar para entender, porque também isso aí seria motivo para mais uma apresentação. Mas o que são esse modelo padrão? Isso é uma coisa bastante falada quando a gente começa a falar sobre essas partículas elementares aí.
O que é esse modelo padrão? Ah, ótimo, todo mundo respondendo aqui, que ótimo. O que é esse modelo padrão? Lembra quando você estava na escola, ou se você está na escola, se você teve já alguma aula aí de tabela periódica? O que é uma tabela periódica? Conforme foram se conhecendo, estudando os elementos, a gente foi arranjando eles. A gente não foi eu que fiz, mas enfim, eu gosto de pensar que eu faço parte da comunidade científica, mas foi-se arranjando eles de uma forma que faz sentido e que a gente consiga tirar algumas informações disso. Então, essa primeira fileira, ele tem, não é fileira, mas enfim, eles têm propriedades parecidas, nessa coluna eles também têm propriedades parecidas, então conforme vamos indo para lá, eles gostam de reagir mais ou menos. Então a tabela periódica dos elementos é um jeito de você enxergar esses elementos conhecidos e você até consegue tirar umas conclusões a respeito das características. Quando você fala de partículas elementares, então uma coisa que a gente sempre pensa seria o próton, o nêutron e o elétron. Nem falei disso até agora, porque eu tenho até uma imagenzinha quando for falar do bóson de Higgs. Mas isso é o que a gente conhece e é o que a gente fala na escola. Um átomo é formado, tem o núcleo lá e o elétronzinho em volta. E a gente já sabe que tem outras coisas que formam, por exemplo, o próton. E várias pessoas já ouviram falar, pelo menos nessa parte aqui, dos quarks. Então, os quarks são partículas menorzinhas ainda que formam o próton e o nêutron, por exemplo. São 3 quarks para cada um. 2 up e 1 down para o próton, 2 down e 1 up para o nêutron. E tem outros quarks que formam outras coisas. Então, a gente foi descobrindo outras partículas. E aí fomos vendo ali que tem outras que parecem ali com elétron. Tem o muon, tem o tal, tem o neutrino, que algumas pessoas também já ouviram falar. Então, tem essas partículas que têm a ver com matéria, que formam a matéria que a gente conhece, e tem essas partículas, que são essas partes aí do bóson, dos bósons, então vamos começar a falar dos bósons, que tem a ver mais com força. Então, são partículas que são ligadas com a força, e tem essas outras, essas do lado esquerdo aí, que as roxinhas é verdinha, são partículas ligadas com matéria. Então, digamos que esse modelo padrão são as partículas elementares, as menores coisinhas que a gente conhece, pelo menos até agora, e como as características que elas têm e arranjadas dessa forma. Nem sempre vai ser assim, igual a tabela periódica, é sempre mais ou menos do mesmo jeito. Às vezes a gente coloca eu já vi num círculo, assim, mas é simplesmente as partículas que a gente conhece até agora. Eu vou até falar um pouquinho mais delas. O fóton, bastante gente já ouviu falar também. Enfim, espero que esteja ficando claro aí, vamos ver. Eu vou falar um pouquinho mais delas. Mas essas partículas são as partículas que são estudadas bastante em um acelerador de partículas. Então, a gente colide as duas e vê quais dessas aí vão sair. E antes da descoberta do Higgs, ela obviamente não estava ali. Na verdade, ela já tinha sido prevista, mas ela não estava ali comprovada. E se pensava, bom, deve ter aí uma partícula aí, que depois foi chamada do Higgs, o bóson de Higgs. Mas a gente já conhecia essas outras aí. Nada impede disso continuar a ser desenvolvido, de ser adicionado ou tirado algumas dessas partículas, tá? Eu vou voltar nisso depois que eu não falar do bóson de Higgs. Mais algumas curiosidades sobre o LHC. A gente pensa que é um negócio tão rápido e tem tanta energia que deve estar quente, muito quente, mas na verdade, por causa dos supercondutores que eles precisam para fazer isso tudo funcionar, a temperatura média lá é 1,9, mais ou menos 2 Kelvin. Isso dá menos 270, mais ou menos 270 graus. Então, lá dentro daquele túnelzinho onde as partículas estão andando, é bem friozinho. É um pouco friozinho. Então, isso tudo tem a ver com a engenharia necessária para montar tudo isso. Então, essa aceleração, como que a gente faz ficar mais rápido, como que a gente faz fazer essa voltinha, né? Como que faz para fazer esse círculo, como ele não bate? Tudo é feito com campos eletromagnéticos. Então, com o campo, a gente usa uns eletroímãs, eles usam ímãs, né? Eletroímã é basicamente um ímã que você consegue ligar e desligar. E para fazer essas partículas ficarem mais rápidas, para que elas não caiam por causa da gravidade, por exemplo, para que ela faça a curva, e para tudo isso funcionar,
eles precisam de supercondutores. É por causa disso que está essa temperatura bem baixinha. Louco, né? E como está nessa temperatura bem baixa, não dá para, tipo assim, vamos desligar. Nossa, deu ruim, vão ter que desligar. Ou então eles planejam já a cada 3 ou 4 anos para parar as atividades para ter manutenção e melhorias. Então, tá funcionando, beleza, tá nessa temperatura, vamos ter que desligar agora. Apaga tudo aí, pronto, virou temperatura ambiente. Não dá, porque senão ia ter danos para toda a estrutura. Então, eles levam até 2 meses para, de pouquinho em pouquinho, dia após dia, irem mudando um pouquinho a temperatura, aumentando a temperatura, tanto para ligar quanto para desligar, né? Para chegar na temperatura que você quer. Então, demora bastante, porque as coisas são bastante sensíveis. O que mais? O que eu disse no começo, que já está sendo usado para tratar o câncer e para diagnosticar, são máquinas desse tipo, que são utilizadas direto ou indiretamente nesse tratamento. Então, também dá até para falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas já é usado e já estão pensando em coisas para melhorar ainda mais, para que faça, por exemplo, na radioterapia, para ficar bem certinho ali onde tem um tumor, para que não tenha dano nas outras células. Mas eu vou falar disso mais para frente. O LHC ele foi planejado para durar um certo tempo e para aguentar uma certa energia, por exemplo, e ele vai durar até mais do que eles planejaram. De acordo com o pessoal de lá, eles falaram que vai durar até 2037, mas esses dias aí, umas semanas atrás, já foi aprovado o próximo, que eu vou falar também, o próximo e maior colisor que vai ser lá também. A energia lá, como são partículas muito pequenas, mas cada uma tem bastante energia, dá 360 megajoules. Isso para mim é muito esquisito, essa informação, mas tudo bem. Que é o mesmo que 70 quilos de chocolate. Eu não consigo me decidir se isso é muito ou se isso é pouco. Mas é a mesma energia dada por 70 quilos de chocolate. É esquisito comparar chocolate com um acelerador de partículas, mas enfim, é legal também. E possui mais de 9.000 ímãs. O que mais? Aqui, ó. Esse próximo colisor. E o futuro, como é que vai ser? Tá? Tem o LHC que já está funcionando, que já foi ligado 2, já vai tá desligado agora, vai para a 3ª vez. Vai durar bastante, mas e aí? Tem um certo limite. Então, lá no CERN, eles já estavam, ano passado, quando eu fui lá, eles já estavam tudo em processo de confirmação. Eles estavam querendo pegar as autorizações de todo mundo, porque envolve muito dinheiro e políticos e muitos países que são dos países, os países membros. Agora, se não me engano, são 21 países membros, a maioria é europeu, não sei se são todos, acho que é a maioria. E vários países que também têm contribuição, mas todos eles têm que ajudar de alguma forma financeiramente e também vai mudar, vai ter a construção ali nos arredores, enfim. Eles precisavam de autorização e conseguiram esses dias aí para construir esse novo acelerador. Agora que o LHC está desligado, ele não tá funcionando agora. Ele está desligado, se preparando para ser ligado de novo. Eles estão aprimorando, eles estão melhorando a luminosidade, que como eu escrevi ali, é a quantidade de eventos. Lembra que eventos é uma colisão. Evento é uma colisão. Então, para conseguir ver mais coisas, digamos assim, ele tá sendo melhorado. Mas isso vai ter um limite, pelo tamanho dele, pelo jeito, pela configuração que ele tá. Então, por isso que eles estão construindo um maior ainda, que é o FCC, que é o Future Circular Collider. Só para você ter uma ideia, o LHC já é grande pra caramba, esse FCC vai ter 100 quilômetros de comprimento. Então, na circunferência, né? Ele é bem grandão. E aí vai começar a construção dele não foi começado. Alguém aí falando nos comentários também, não sei se tem alguém aí de Campinas, acho que não tenho certeza quem que foi, mas também o ano passado ou retrasado, saiu também em algumas notícias de que aqui a gente também construiu um acelerador parecido. Já existiam outros aceleradores de partículas no Brasil, tem um na USP, tem um na Unicamp, só que nem todos são assim, esse circular. O da USP é um prédio assim, retinho.
O de Campinas é um pouquinho maior, e agora tem esse que chama Sirius, que é bem bacana, assim, pelo menos coloca o Brasil aí no meio desses países grandes que têm acesso, que estão investindo nesse tipo de pesquisa. Tá bom? Eu tô de olho aqui em tudo que é lugar para ver se tem alguém me avisando que tá com algum problema. Isso é muito esquisito não ver pessoas, porque dá a impressão que se a internet cai, eu fico falando sozinha e eu não vou perceber. Vamos lá, eu vou continuar então. Então, cheguei na parte de comparar com a ficção. Então, uma das coisas que eu queria fazer nessa apresentaçãozinha, até para ficar mais dinâmico, mais legal, é comparar com o que a gente consegue ver aí em filmes ou séries. E eu nunca tinha assistido esse seriado aí, o The Flash, que é da Netflix, e sempre que eu dava aula e falava de acelerador de partícula, eu falava com alguém, falava assim, igual no Flash, né? E eu não conhecia. Então, eu assisti essa semana para ver mais ou menos o que eles falam. Então, pelo que eu entendi, lá nessa série do Flash, que é aquele cara que corre pra caramba, tem um acelerador de partículas, e lá no primeiro e segundo episódio o primeiro episódio já tem um acidente e tal, isso tem tudo a ver com como o Flash ganha lá os poderes dele lá, sei lá. E focando aí no que eles falam sobre o acelerador, eles falam assim, isso eu peguei de lá. Eu não tô querendo falar que eles estão errados, uma coisa assim. Eu só quero comentar, tá? Com todas as séries... Desculpa. Com todas as séries dos filmes todos eles que eu comentar, a maioria eu gosto, aliás, todos. E eu não tô falando que eles são horrorosos, mesmo se eu falar assim, na verdade não é bem assim. Na verdade é só pra gente confrontar com o que a gente consegue agora. Aliás... É muito incomum você ver um físico ou um cientista falar assim, isso aí é impossível, isso aí não dá para fazer. Isso aqui é impossível. A palavra impossível não existe pra gente. A gente fala que não dá para fazer ainda, ou não existe evidências ainda. A gente não consegue ainda. Pode ser que exista, não sei. Pode ser que a gente consiga usar isso mais para frente. Pode ser que as coisas aconteçam dessa forma. Mas no caso do Flash, o interessante é que eles usam bastante coisas ao mesmo tempo. Então, eu escrevi isso aí, que eles falam, que é a explicação que eles dão lá. Eles falam assim, foram liberadas energias desconhecidas no nosso mundo, como antimatéria, energia escura, elementos X. Aí numa outra hora ele fala assim, os eletronvolts ficaram imensuráveis e o chão estourou, causando uma nuvem de tempestade no céu, que foi o que causou o Flash. Aí uma outra hora ele falou, a barreira tridimensional se rompeu. Eu acho muito interessante eles usarem um acelerador de partículas para tentar explicar alguma coisa. E, inclusive, pelos comentários dos meus alunos, dá para ver que eles lembraram desse seriado. Então, marcou os alunos, marca as pessoas de alguma forma. A única coisa que é um pouco esquisita é usar tudo isso ao mesmo tempo, tá vendo? É elemento X, é antimatéria, é energia escura, é o Pato Donald, sei lá. Então, isso é a única parte que talvez eles tenham pecado, que talvez eles pudessem ter focado em uma coisa só. Na minha opinião, seria mais legal. Então, falar só, foram liberadas quantidades de antimatéria. Legal. Mesmo que não seja exatamente o que acontece, pelo menos o que a gente tem agora, já é uma coisa, pelo menos um pouco mais fácil de acreditar. Mas eu acho sensacional que apresente esses nomes, esses conceitos para o público geral. Eu, pelo menos, gosto bastante. Então, é isso que a gente consegue ver de acelerador nessa seriado do The Flash. Eu usei ele aí como exemplo, mas ele também aparece em alguns outros lugares. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma pergunta e já quiserem ir colocando... eu vi aqui no comentário, o elemento X não é das minhas superpoderosas. Pois é, né? Então, o elemento X é meio esquisito, porque quando fala X, eu penso em raio-X. Só que tem elemento X, tem negócio de desenho das minhas superpoderosas. Então, não sei, eu acho que foi uma coisa que eles foram falando, assim. Mas tem buraco negro, é antimatéria, é matéria escura, é elemento X, é não sei o quê. Essa é a impressão que eu tive. Colocaram vários nomes. Que, aliás, é o que alguns, sem falar mal, mas já falam... esses caras que falam aí de coach quântico, não sei o que, esses caras não sei o que do quântico aí, que fala qualquer palavra que tenha a ver com alguma coisa da quântica ou da física, fala um monte de palavra seguida e aí para convencer as pessoas.
Mas enfim, voltando. Isso foi o que eu tinha para falar do LHC. Eu acho que dá para entender um pouquinho melhor, né? Dá para sacar mais ou menos o que eles fazem lá no CERN, no LHC. E aí uma das coisas que eles acabaram descobrindo usando o LHC foi o bóson de Higgs, que é uma coisa muito falada porque foi chamado pela mídia, foi chamado por algumas pessoas, muitas pessoas, de a partícula de Deus. Então, ficou bem assim, uns anos atrás, pelo menos na descoberta, em 2012. Não é na descoberta, deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Quando foi comprovado experimentalmente, em 2012. Eu prefiro falar isso, em vez de descoberta, mas tudo bem. As pessoas falaram bastante desde então e é uma coisa assim bem famosa. E como uma das minhas inspirações para fazer essa aulinha foi o seriado Dark, também isso fala lá, né? Então bastante gente está aqui por causa do Dark, acho que era esse o que as pessoas queriam, falar de bóson de Higgs. Então eu coloquei isso aqui, ó, que é essa imagenzinha, que provavelmente você já viu por aí, ou já estudou. Que se você for pensando em coisinhas menores, você tem o átomo, tem o núcleo do átomo, o elétron ali na eletrosfera. Tem o próton formado por 3 quarks, já falei isso, mas vamos lá de novo, caso alguém não esteja aqui. São 3 quarks, 2 up e 1 down. Ou o nêutron, 2 down e 1 up. Mas são 3 quarks diferentes. Quer dizer, 2 iguais, não diferentes. Ô, Carol, Então, interrompendo um Oi, segundinho. Tem fala. uma pergunta no chat ali, que na verdade fui eu mesmo que fiz, que você acha que não chegou a ver. Ótimo. Valeu. Que quando você Valeu, falou produção. que eles vão aumentar o tamanho do acelerador de partículas. Eu Uhum. queria saber se isso implica que vai chegar mais próximo da velocidade da luz ou se eles vão fazer isso para aumentar o que você chamou de luminosidade, ou você sabe qual é a implicação deles aumentarem o acelerador? Ótimo. Valeu pela pergunta. Ótimo. Que isso seja aí sirva de lição para as pessoas. Podem ir já fazendo perguntas, se eu não conseguir responder agora ou se eu não ver, eu posso responder mais para frente. Mas eles estão. Deixa eu voltar até aqui, ó, né? Voltando aqui. Então eles vão aumentar o principal é aumentar essa luminosidade, que é para aumentar essa quantidade de eventos. É o seguinte, de acordo com o seu instrumento, você consegue enxergar uma certa quantidade de coisas. Então, por exemplo, se você tem um microscópio, dependendo das lentes que você tenha, você consegue ter um certo aumento. Então, você vai conseguir enxergar um pouquinho melhor lá uma folha. Se você tem um microscópio um pouquinho melhor, você talvez consiga ver as células dessa folha. Se você tem um microscópio eletrônico, ou você consegue ver cada vez mais, você vai enxergando outras coisas. Em termos de acelerador, isso tá ligado com a energia. Então, se você quer observar partículas com energias mais altas, se você quer observar alguns tipos de partículas, você precisa aumentar, não necessariamente aumentar o tamanho. É isso que eles vão fazer agora, mas você pode aumentar a força dos ímãs, dos eletroímãs, você pode mudar alguns detalhes lá, e você pode aumentar o tamanho desse acelerador. Então, é como se o LHC ele te dá uma possibilidade de enxergar certas partículas com certos valores de energia. E o Higgs estava ali nesse meio, então você conseguiu observar, já vou falar mais dele. Mas se você quer passar de um certo limite, você tem que aumentar esse poder, digamos, de alguma forma. Aumentar ainda mais os eletroímãs, aumentar os campos, é um pouco difícil, porque aí tem a ver com esse superfluxo, tem a ver com a temperatura, tem a ver com o tamanho disponível dentro do túnel, tem a ver com um monte de coisa. Então, provavelmente isso são algumas das coisas que eles estão usando agora, aprimorando o LHC, mas isso vai ser bastante usado também, modificado quando for para o UFCC, né? O UFCC. Espero que eu tenha respondido. Também não sei assim muitos detalhes, mas eu acho que deu para entender. Então, sobre o Higgs, aqui eu coloquei outra imagem de novo do modelo padrão. Então, são as partículas aí que a gente conhece. Só que aqui, não sei se você reparou, não tem o Higgs aqui ainda. Então, os férmions aqui, que é essa categoria de partículas, tem a ver com
partículas de matéria, e esses são os bósons. Já tinham outros bósons, não é só o Higgs. Só que o jeito que esse modelo, digamos, foi criado, ele funcionava só com partículas sem massa. Só que as coisas têm que ter massa. Então, esse modelo não explicava por que as coisas têm massa. Como se fosse isso. Ele ainda não explicava. Estava faltando algum detalhe ali que explicava por que tem massa. Se as partículas não têm massa, elas iam ficar andando loucamente por aí na velocidade da luz, ia ficar andando muito rápido. Porque a massa é o que resiste, é o que segura os objetos para não transformar a energia em movimento. Na verdade, é isso mais ou menos o que a gente acha que define como é massa. Então, se tudo ficasse viajando muito rápido, não ia nem dar para formar um átomo. Não ia dar para formar células, não ia dar para formar os seres vivos, não ia dar para formar as estrelas, não ia dar para formar nada, não ia ter nada. Então, as coisas logo têm massa. E eles queriam achar alguma coisa que explicasse isso. Em 64, eu já vou passar aqui para o próximo, aqui, ó. Então, em 64, existiam até outros grupos estudando isso. Mas esse grupo aí do Peter Higgs foi um que fez essa previsão. Eles fizeram essa teoria aí de falando que então deve ter alguma outra coisa que concede massa às coisas, mais ou menos assim. Por isso que acho que chamaram de partícula de Deus, porque sem isso não existiria nada. É mais ou menos por isso que chamaram de Deus. Mas não é isso assim, então com isso estamos provando que existe um Deus. Não, não é isso. Existe Deus ou não? Não sei, cada um sabe, cada um acredita no que acredita, mas isso não foi uma prova de que existe Deus. Essa confusão, por causa do nome, é bastante comum. Então, em 2012, depois de muitos experimentos aí, usando o LHC, eles conseguiram confirmar experimentalmente. E eu não vou falar os detalhes, porque também eu já estou até... já passou alguns minutos aí. Senão vai ficar muito grande. Eu também não... A ideia não é detalhes. A ideia é passar a informação geral, assim, para que todo mundo entenda. Como funciona? Imagina como funcionou essa descoberta, essa prova experimental. Imagina que você faz um experimento lá e você tem um resultado esperado dos valores que você vai fazer umas medidas. Então, bem simplesmente, como é que aconteceu? Existe dá uma olhada nesse gráfico, esse traço, essa linha, essa curva descendente é o que era esperado. E dá uma olhada, tem um calombinho aqui. Esse calombinho significa que existia alguma coisa lá que não faz parte dessa previsão que eles estavam, ou não faz parte desses dados exatos que eles plotaram aí, digamos assim. Então tem alguma coisa ali diferente. Esse calombinho foi prova do Higgs. Então você compara a quantidade de eventos com a quantidade de energia daquele evento, vê quantas vezes cada um aconteceu, plota esse gráfico, existe um resultado esperado, e aí apareceu uma outra coisa ali, que é esse calombinho. Então, esse gráfico, esse calombinho, é muito famoso lá no CERN, ou entre os físicos. Bem resumidamente, é isso. Então, foi assim que foi comprovado, e aí saiu em vários jornais, né, nessa época, saiu aí na mídia, falando dessa descoberta, que foi realmente muito, muito importante. E o legal é que foi previsto, foi visto na teoria muito tempo antes. Então, é muito legal quando você confirma depois um negócio assim, que na época nem existia o material, nem existia o equipamento para provar. E aí depois foi comprovado. Aqui só uma curiosidade, tem eles no dia do anúncio, que foi nesse auditório aí lá do CERN, e aqui sou eu mesma, que vos fala, sentada na mesma cadeira que o próprio Peter Higgs estava nesse dia da descoberta. Vocês tinham que ver todos os professores lá no curso comigo, todos fazendo fila para tirar foto nessa cadeira, foi sensacional. Legal, eu vou tentar dar uma olhadinha nas perguntas. Eu vou mostrar isso rapidinho do Higgs, e aí depois eu vejo se tem algumas perguntinhas, tá? Além do bóson de Higgs, que ficou mais famoso, na verdade, tinha uma coisa bastante importante, que é o campo de Higgs. Vou tentar passar rapidamente sobre isso. O campo de Higgs, na verdade, é o que concede massa
as partículas. E como que ele funciona? Espero que vocês consigam ver aí nesse tamanho das imagens. Não sei se vocês estão no celular ou no computador, mas imagina que a gente está numa festa. Tem bastante gente ali nessa festa, tá? E aí no meio dessa festa aparece uma celebridade, que é que eu estou mostrando aqui pelo Einstein. Então o Einstein chegou e essa galerona aqui, todos querem falar com o Einstein. Aí, vai fazer uma aglomeração em volta do cara aqui. Tá vendo? Pessoal em volta dele. Para ele atravessar esse pessoal, ele vai andar devagarzinho, ele não vai conseguir andar muito rápido. Mas eventualmente ele vai conseguir atravessar. Quanto mais famosa essa pessoa, mais gente vai ter em volta, mais difícil vai ser para ela atravessar esse lugar. E, por outro lado, se aparecer, tipo, um Zé Ninguém lá, tipo eu, uma pessoa do nada, uma pessoa X aí dessa festa, ela vai conseguir atravessar sem problema. Não vai ter esse aglomerado de gente em volta. Então, a analogia aqui é que as pessoas são o campo de Higgs, as pessoas, os convidados da festa. A pessoa que não é famosa, uma pessoa qualquer que passa rapidinho, seria um fóton, por exemplo, alguma partícula sem massa, que não é alterado pelo campo de Higgs. E o Einstein, a pessoa famosa que tem uma certa resistência para se mover, é uma partícula com massa. Que lembra que a massa é essa dificuldade em se transformar em energia em movimento, a dificuldade é uma resistência a se movimentar. Então, na verdade, é o campo de Higgs que dá a massa às coisas. O que seria o bóson de Higgs? O bóson de Higgs, de uma forma mais fácil, pelo menos a forma mais fácil que eu entendi e que eu achei de compartilhar, são essas duas imagens aí de baixo. Esse carinha aí da esquerda, ele tá como se ele estivesse fazendo uma fofoca. Olha, aconteceu tal coisa lá fora, sei lá. E aí essa fofoca vai se propagando de uma pessoa para outra, de forma que sempre vai ter um aglomeradinho de pessoas falando dessa fofoca, e aí vai passando para frente, vai passando para frente. Então, essa perturbação, tipo essa ondinha no campo de Higgs é um bóson de Higgs. É mais ou menos isso que ele é. E aí isso aqui, só um pouquinho de humor, que tá falando que o Higgs é a partícula responsável para dar massa para as outras partículas. E aí tá um Higgsinho falando para outra, você é gordo. Um pouquinho de humor de físicos. Hahaha. Que esse bóson de Higgs, onde que ele já apareceu na ficção? Então chegamos aí na parte do Dark, caso você esteja aqui por causa disso. Eu assisti todas as temporadas, mas eu assisti quando foram lançadas, então tem coisa que eu não lembro. Aliás, eu até recebi a ajuda do Ruben, não sei se ele está por aí, mas que me ajudou a ver exatamente o que foi falado. Valeu aí, obrigado, Ruben. O que foi falado e onde nos episódios, e eu até voltei lá para ver exatamente o que eles falaram. Na verdade, antes de eu falar qualquer detalhe, eu acho que Dark é bastante interessante, assim como o filme Interestelar, por exemplo, que tentou usar conceitos muito complicados de física, mas de uma forma que ficasse interessante, ficasse bem... O entretenimento ali ficou legal. Não precisa ser 100% correto, até porque a gente não sabe o que é 100% correto. Coisas como o bóson de Higgs ou antimatéria, matéria escura, a gente não sabe direito o que elas são exatamente ainda. E, aliás, até coisas que a gente acha que sabe o que são, daqui a um tempo, 100 anos, 50 anos, 2 anos, a gente pode descobrir alguma coisa nova. Então, eles usaram o suficiente da ciência para ficar bem bacana, assim, cientificamente falando. Então, então quer dizer que dá para usar isso aí para fazer umas máquinas do tempo? Não sei, acho que não. Pelo menos por enquanto. Aliás, detalhe, não quer dizer que não dá para viajar no tempo. De acordo com Einstein aí, com a teoria da relatividade, tem um certo jeito aí, quem sabe, teoricamente, de viajar para o futuro. Para o passado a gente ainda não sabe, até porque no passado dá essas coisas bem loucas, igual o paradoxo de Bootstrap, que algumas pessoas até me perguntaram lá no Instagram. E eu não vou ter tempo de falar disso agora, mas qualquer coisa a gente faz mais um evento sobre isso. Então, no Dark, eles falaram isso aí, ó. Eu coloquei essa imagenzinha, que é uma parte quando eles estão tentando desenvolver essa máquina do tempo, manipular isso aqui. Eu achei muito difícil de separar no Dark, quando ele está falando de bóson de Higgs, que lá eles chamam basicamente de partícula de Deus, e quando eles estão falando de matéria escura. Então, pelo que eu entendi, por isso que eu coloquei aqui, ó, bóson de Higgs ou matéria escura, eu não sei muito bem quando ele fala de um, quando ele fala de outro.
Talvez alguém que tenha assistido mais de uma vez tenha entendido melhor. Mas, pelo que eu entendi, e como diz aqui nessa primeira fase, ó, eles falam assim: nós conseguimos estabilizar a partícula de Deus e a massa resultante dela. Então, pelo que eu entendi na história do Dark, eles conseguiram manipular o Higgs, essa partícula que eles chamam partícula de Deus, e com ela eles conseguiram formar ou produzir uma matéria escura. E aí é com ela que eles fazem essa viagem no tempo. Eu acho. Isso é o que eu entendi, pelo menos. Não sei. Eles falaram também assim, ó, um estado estável, ela pode criar um tipo de portal que talvez possibilite a viagem no tempo. Então, eu acho que quando cria esse portal, que é essa bolinha perfeita que está ali na foto, eu acho que eles estão chamando já de matéria escura. E eles falaram, se a matéria receber voltagem suficiente, ela pode ser mantida em estado estável a longo prazo. Eles devem ser produzidos por um gerador de corrente alternado suficiente. Então, quer dizer, tem muito a ver ali corrente alternada com mantido em estado estável. Não sei, eles não explicam nada exatamente físico, mas são palavras que fazem sentido, são coisas que têm a ver. E eles também não iam ficar dando detalhes da ciência, senão não fica a parte do entretenimento ali fica perdida, né? Então, eu acho, na minha opinião, esse seriado Dark deu detalhes suficientes das coisas que a gente conhece e explicou de uma forma bem convincente como isso seria feito. Porém, não existe nenhuma, pelo que eu saiba, não existe assim essa relação de você usa bóson de Higgs para fazer matéria escura. Alguém pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que não tem essa ligação direta. Mas mesmo assim, achei louvável o jeito que eles usaram, eu achei bem interessante e pelo menos, em último caso, pelo menos eles fizeram as pessoas se interessarem bastante sobre isso. Né? Então, eu achei bem bacana mesmo. O que mais? Eu vou falar mais um pouquinho de antimatéria e matéria escura, e aí eu dou uma olhada nas perguntas, pode ser? E aí, no final, quando quem tiver aí ainda, quiser fazer pergunta, pode falar, desmutar o microfone, fazer pergunta, ou escrever aqui no chat, ou até pelo YouTube, não sei. Então, vamos lá. Eu também tenho um pouquinho sobre antimatéria. Antimatéria é bem louco, bem louco. Não que Higgs não seja, mas é que eu tenho um certo carinho por antimatéria, porque lá no CERN, quando eu estava lá no passado, a gente foi dividido em grupos e cada um teve que apresentar alguma coisa. Meu grupo apresentou sobre antimatéria. Então, eu gosto bastante. Outro motivo de eu gostar bastante é que antimatéria é a parte que tem a ver com o tratamento de câncer. Então, como eu disse antes, como eu fui paciente, eu tive câncer um tempo atrás, tive um linfoma, e eu usei desse tratamento, e eu fiz os exames que tem a ver com isso, eu tenho uma ligação aí, pessoal. Mas o que é antimatéria? O que é esse negócio aí? Caso você já tenha ouvido falar, ou não, antimatéria, na verdade, é igual a matéria. É quase tudo igual. São coisas do mesmo tamanho, que são bem parecidas, têm as mesmas características, mesmas propriedades, mas a carga é outra. É isso, a carga é oposta. Então, por exemplo, a gente sabe, a maioria das pessoas lembra que tem o próton e o elétron, e que eles têm, um é positivo e outro é negativo. Então, mas o próton não é a antimatéria do elétron, e vice-versa, eles não são antimatéria do outro, porque eles têm massas diferentes, eles têm tamanhos diferentes, os dois são matéria. O que é a antimatéria? Aqui eu tenho um exemplo, esse é o próton, e esse seria o antipróton. O antipróton é exatamente igual ao próton, com 3 quarks, bonitinho, do mesmo tamanho e tal, só que ele é negativo. E aqui eu tenho o elétron, e o antimatéria do elétron, que é o pósitron. Ele tem o nome, é igualzinho ao elétron, só que positivo. Do lado esquerdo tem o hidrogênio, e do lado direito um anti-hidrogênio, que é formado com os dois pedacinhos de antimatéria do hidrogênio. Quando matéria e antimatéria se encontram, existe esse processo, esse negócio que chama aniquilação. Ou seja, é como se esses trecos sumissem, explodissem, só que libera um pouquinho de energia, libera um pouquinho de luz. Então, eles produzem fótons. Isso já é usado agora. Então, antimatéria, para muita gente, é um negócio meio que de ficção científica. É um treco tão bem louco assim que as pessoas acham que não existe, ou é invenção, ou vai ter. Não, já é produzido, já existe antimatéria, já é usado. O louco da antimatéria é que
o que se entende, o que os cientistas entendem é essa última parte que eu coloquei aqui. O universo era para ser 50% matéria, 50% antimatéria, era para ser um equilíbrio, assim, quando tudo foi criado, teoricamente, o que se acredita é que foi criado as partículas e as antipartículas. Foi tudo criado. Só que quando você mede isso aí, quando você dá uma olhada, não é exatamente essa a proporção que você tem. Não é isso que você acha. É tipo quase que só matéria e pouquíssimo de antimatéria. E isso é um mistério que espero que alguém que esteja vendo ou algum novo cientista aí que vai ser a pessoa que vai descobrir. Não se sabe exatamente por que tem essa descompensação, esse desequilíbrio entre matéria e antimatéria. Mas estão, claro, investigando, né? Então, de novo, para quem acha que é um negócio assim muito só da ficção, não, já é produzida, mas na verdade não é produzido em grande quantidade, não é produzido antimatéria, é produzido só algumas antipartículas. 2002 foi a primeira vez que eles conseguiram produzir esse anti-hidrogênio. E aí, como é que faz para produzir antimatéria? Você também colide partículas elementares, você consegue pegar ali uns pedacinhos e ir formando um antipróton e um pósitron, e aí formar um antihidrogênio. Não é fácil, mas é a parte mais fácil. A parte mais difícil é segurar esse negócio ali, manter isso aí junto, então confinar as partículas. Pelo menos até o ano passado, que foi quando eu tive essa apresentação, eles conseguiam confinar mais ou menos 10 das partículas que eles produziam. Então, produz um monte e só consegue segurar algumas. Tá? 0,001 das partículas que eles conseguem fazer. E para manter isso ali confinado, você tem que resfriar essas partículas, que também é um desafio. É o maior desafio. Eles, se eu não me engano, tem que chegar em 1 microkelvin e eles estão só 0,1. Tem que chegar em 0,001. Mas estão evoluindo também nessa parte. Então, tem várias dificuldades. Já é produzido, mas tem várias dificuldades para produzir esse anti-hidrogênio, que é uma partícula um pouquinho maior. Pósitron, que é a antimatéria do elétron, já é produzida com um pouco mais facilidade, que é o que é usado aqui, ó, que eu coloquei aqui embaixo, para esses exames de imagem tipo PET-CT. Eu fiz 3 PET-CT quando eu estava com câncer, e é um dos exames mais exatos, mais precisos e mais caros que tem agora. E usa essa sigla PET, não é cachorrinho gato, é Positron Emission Tomography, que ICT é de tomografia também. Então, é com positron, ele já usa com positron. Basicamente, ele usa essa aniquilação que eu falei antes, pegam duas partículas, essa aniquilação de pares, que a gente chama, e ele consegue ver de onde que essas partículas vieram. E aí consegue fazer essa imagem do corpo, mais ou menos isso. E para tratamento de câncer, eles usam... a gente usa uma... Opa, levantou a mão aqui. Eu já vou dar uma paradinha para perguntas. Para tratamento de câncer, o que eles estão tentando chegar agora é o seguinte, por exemplo, radioterapia. Eu fiz quimioterapia e fiz radioterapia. Na radioterapia, você joga ali uma radiação ali no lugar do tumor, onde você quer. Só que a sua ideia é matar ou tirar aquelas células, só as células do tumor. Só que não tem como você evitar completamente as células sadias, as células que estão lá, que estão tudo bem. Então, para o futuro, eles estão querendo usar antiprótons para esse tipo de terapia, para radioterapia, e isso é muito louco, que esses antiprótons, eles vão melhorar essa radioterapia de forma que a radiação nas células saudáveis vai diminuir muito, eles vão conseguir concentrar muito, e isso é tão interessante que se a gente quiser, se vocês quiserem, a gente pode falar só disso outro dia, concentrar ali esse tipo de radioterapia vai ficar muito mais concentrado só no tumor. Então, vai ter menos efeitos colaterais, vai ter menos problemas, né, decorrente da radiação. Uma coisa que eles também planejam é usar como um tipo de combustível. Aliás, alguns vídeos, seriado, filme também pensam nisso, tanto antimatéria quanto matéria escura como um tipo de combustível, né? Mas teoricamente é possível. Vão tentar. Eu vi que levantaram a mão, mas eu vou, só para não me perder,
Eu vou tentar terminar, já que eu já estou terminando, só falta isso, matéria escura, e aí depois a gente abre para perguntas. Na ficção, onde que já apareceu? Deixa eu voltar aqui. Onde que já apareceu? Eu já vi no filme Anjos e Demônios, já apareceu, também tem no, quem gosta de Star Trek, de Jornada das Estrelas, também é um combustível lá da Enterprise. Então, já foi utilizado na ficção como combustível também. E no filme Anjos e Demônios é usado como tipo uma arma. Aliás, anos atrás também, algumas pesquisas foram para esse lado, assim, para tentar transformar numa arma. Porque, já que se a matéria, quando encontra antimatéria, tem essa aniquilação, tem essa explosão, a gente pode usar como algum tipo de bomba. Teoricamente, talvez sim, dê para usar. Mas coisas como do filme Anjos e Demônios, que eles usaram esse containerzinho aí, para já ter uma arma agora, isso ainda não dá para fazer, porque não se consegue produzir e manter quantidade suficiente. Só por isso. Mas, assim, seria possível. Tem uma certa probabilidade aí de dar para acontecer. Mas ainda não. Ainda não se produz quantidade suficiente para que a gente consiga fazer uma bomba. Ainda bem, né? Mas também é preciso... existe a parte boa, né? De conseguir produzir uma maior quantidade. Então, eles ainda estão tentando, mas também dá para levar para essa parte ruinzinha. Isso foi sobre antimatéria, vê? Isso você tem uma pergunta que eu só vou falar de matéria escura, porque eu não sei muito sobre matéria escura, porque ninguém sabe muito sobre matéria escura. E então vai ser rapidinho. Matéria escura também foi falado no Dark, então eu coloquei também ali na ficção que aparece no Dark, e também é usado bastante em alguns outros lugares agora na ficção. Em filmes, em livro, enfim. Dá uma olhada nesse gráfico aí de pizza. Qual que é a matéria escura? O que é a matéria escura? Qual que é a porcentagem? Tudo isso que eu estava falando até agora, que é matéria, os prótons, os átomos, eu, você, estrela, tudo que é matéria, tudo que é o que a gente conhece de matéria, tá aí nessa tabelinha aí, nesse gráfico, tá ali no 4%. Estrela, planeta, tudo, você, eu, a Terra, o seu cachorro. A gente tem a estimação aí de que a matéria escura forma mais ou menos 1/4, 6% de tudo que tem aí no universo. E a energia escura, mais ou menos 70%. Mas assim, o que é matéria escura? Não sei muito bem, ninguém sabe muito bem. A gente sabe algumas coisas, mas não se sabe exatamente muitos detalhes da matéria escura. E essa energia escura ainda, que é um montão, que é tipo quase tudo. E, puta, aí a gente sabe menos ainda, cara. Na boa, a gente não sabe muito. A gente, quando eu digo a comunidade científica, a gente sabe muitos detalhes muitos não, sabe detalhes, algumas coisas de como isso funciona, algumas características, mas não muito o que é. Por que a gente não vê? Sei lá, também não sei. Mas vamos ver. Por que então, se a gente não sabe muito sobre isso, e por que chama escura, da onde veio essa ideia? Da onde veio isso? Essa mulher aí, eu quis botar essa foto bem grandona, ela chama Vera Rubin. Ela é uma astrônoma americana. Eu não falei muito de nenhum, talvez o Peter Higgs, mas de nenhum cientista especificamente. E eu queria agora enaltecer mulheres nas ciências, mulheres importantes que talvez você nunca tenha ouvido falar. Então, vou aproveitar que essa daí é uma mulher, para falar dela. E veio a partir dela uma das confirmações da matéria escura. Não foi ela que surgiu, se não me engano, com a ideia inicial, não foi ela que falou pela primeira vez, mas foi dela que veio uma das confirmações. Então, essa Vera aí foi muito importante. Ela, acho que faleceu uns anos atrás. Então, ela é muito legal da gente ver uma mulher, e assim, eu nunca tinha ouvido falar até alguns anos atrás, então talvez muita gente nunca ouviu falar nela, e ela é super importante. Ela estava lá estudando ali as velocidades da galáxia Andrômeda, que é uma galáxia aí próxima da gente. Quando você compara as velocidades, existem vários jeitos de você usar essa velocidade para calcular, por exemplo, a massa da galáxia, massa desse centro da galáxia. Se você compara a velocidade que ela mediu, porque, eu não sei se vocês vão conseguir me ver aqui, mas que ela mediu porque as estrelas estão indo em volta do centro da galáxia. Então, você mede essa velocidade, que é da forma orbital.
E se você mede de acordo com a luminosidade que a galáxia está emitindo, que essa luminosidade vem de uma certa massa de estrelas que está lá dentro. Quando você compara essas massas, porque usando a velocidade dessas estrelas que estão em volta, você consegue calcular a massa também do centro. Quando você compara essas massas, elas não dão a mesma coisa. Não dava igual. Então, usando duas formas de calcular a massa dessa galáxia, dava valores muito diferentes. Então, parecia que tinha alguma massa, alguma coisa lá dentro, que estava acelerando essas estrelas, mas que a gente não consegue ver. Então, existia algum tipo de matéria que está fazendo as estrelas ficarem mais rápidas, inclusive quanto mais longe, mais rápida ainda ficava, mais longe do centro. E a gente não consegue ver. Por isso que deram o nome de matéria escura. Então, foi através dessa cientista, a Vera Rubin, que veio, então, através dessas medidas das velocidades das galáxias, que veio uma das confirmações do que é matéria escura. E aí existiam outras formas de... Por que sabem que é 26%? De onde veio? Isso aí são detalhes, mas existem outros indícios de que isso aí está aí e de que existe essa matéria escura. Então, a gente sabe mais alguns outros detalhes, mas não tudo. Aliás, a gente não sabe tudo de nada, né? A gente sabe que a gente sabe. Então, a gente sabe muito pouco, e muito menos ainda de energia escura. De energia escura existe aí, mas a gente sabe bem pouco. O que a gente sabe é que a matéria em relação a matéria escura em relação à matéria normal é tipo 4, 5 vezes mais. É bem maior. Então, se você pegar alguma imagem de uma galáxia, é como se fosse o centrinho da galáxia pequenininho, a matéria que a gente conhece, e como se tivesse um monte de matéria escura em volta, assim. É bem louco pensar nisso, que tem muita coisa em volta, muito mais coisa do que a gente consegue ver. Bem doido. Existe alguns cientistas, então, como isso é um negócio relativamente novo, e relativamente com poucas evidências, existem evidências, mas assim, não é nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Então, existe alguns cientistas que acham que, não, talvez não seja exatamente isso, talvez tenha alguma outra explicação. É uma ideia, a matéria energia escura é bastante difundida, é bastante aceita pela comunidade científica, mas não dá para falar que é que todo mundo concorda. Até com outras coisas, essas teorias mais novas de física moderna, essas coisas de supersimetria, teoria das cordas, sei lá, matéria escura, energia escura, são coisas mais novas, então não existe um consenso ainda entre os cientistas, é isso que eu quis dizer. E é bom, porque as pessoas continuam debatendo, continuam descobrindo mais, continuam fazendo experimentos, continuam tentando provar cada um a sua teoria, cada um que eles acham que é verdade, né? Uma coisa legal é que o experimento ALICE, que é um dos experimentos lá que eu mostrei lá no LHC no começo, o estudo dos cientistas que vão lá colaborando com a ALICE de antimatéria vai ajudar em matéria escura. Vai ajudar na descoberta e na procura aí para matéria escura. Isso foi uma notícia de maio desse ano. Então, significa... eu esqueci de colocar de antimatérias. Um estudo recente feito sobre antimatéria aí pelo ALICE é como se fosse... ajuda, ele prepara o terreno para que se procure matéria escura, para que se procure outras coisas aí, outros detalhes da matéria escura, para que se procure mais comprovações da matéria escura. E aí, onde que aparece na ficção? Como eu disse no Dark, de novo, eles falam bastante matéria escura, mas o que eu entendi é que eles usam bóson de Higgs para criar matéria escura na história desse seriado. E a matéria escura é usada para viajar no tempo. Então, eles usam tanto o bóson de Higgs como um líquidozinho para você colocar numa maquinazinha, ou uma bolona de matéria escura que você entra lá e faz essa viagem no tempo. Não é explicado muito exatamente como que usa um para fazer o outro, mas é bastante interessante o jeito que eles usaram lá. Tem alguns jogos de videogame, eu não jogo mais videogame, não tenho tempo, não tenho nem mais o console para jogar, mas eu pesquisei por aí e parece que tem bastante jogos que falam sobre matéria escura.
Muitos deles usam como tipo um poder, ou um ataque, ou um atalho para alguma coisa, ou um portal de alguma coisa. E no seriado Futurama também eles usam como combustível. Eu não sei porque eu não assisti, mas eu achei isso aí. E também eu achei vários exemplos em livros que falam de matéria escura. Tem até um livro que chama Matéria Escura, mas eu não li. Mas então tem bastante coisa. Aliás, eu achei mais coisa sobre matéria escura na ficção do que antimatéria. E o interessante é que a gente sabe mais sobre antimatéria do que matéria escura, pelo menos por enquanto. Então, provavelmente é por isso que tem mais citações na literatura, na ficção aí popular, né? Que o pessoal ainda tem bastante ideias, é bastante aberto ainda para inventar, né? Sei lá. E eu acho que era isso que eu queria dizer. Obrigado aí quem ficou até agora. Espero que tenha sido divertido. Aí tá o meu e-mail, não sei se vocês conseguem ver, espero que vocês consigam ver. Tá aí o meu e-mail aí na tela, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Não garanto que eu saiba responder, porque, né? Mas eu vou tentar o meu melhor. Agora também a gente pode passar um tempinho conversando, ou se alguém tiver alguma pergunta, de novo, se eu souber, eu posso tentar responder. Brigadão mesmo para quem ficou aí. Foi super legal ter essa primeira experiência. A gente pode tentar algumas perguntas, só não garanto que eu possa ficar assim, tipo, um tempão aqui respondendo pergunta, porque, como eu disse, eu tenho 2 filhas, uma delas tem 4 meses. Mas dá para